Esse é considerado um dos crimes mais perturbadores da história polonesa. A pele da vítima foi completamente retirada enquanto ela ainda estava viva, e ela foi retirada de forma que parecesse uma roupa. No dia 12 de novembro de 1998, uma quinta-feira, Katarzyna Zołada, de 23 anos, tinha planos para encontrar sua mãe em um consultório psiquiátrico porque ela estava passando por um trauma desencadeado pela morte de seu pai. Ele morreu na frente dela. Eles estavam em uma montanha e ele caiu de uma altura muito grande, vindo a entrar em coma e morrer. Era um passeio que eles sempre faziam. Eles eram apaixonados por montanhas. E após esse dia, a Katarzyna entrou em depressão. Foi um grande golpe emocional para ela. Ela se tornou extremamente retraída, deprimida, se afastou de todos os seus amigos e familiares. Na maioria das vezes, ela não queria ser incomodada e passava a maior parte do seu tempo livre ouvindo música ou apenas trancada em seu quarto. Essa visita ao psiquiatra era uma tentativa que poderia ser benéfica para o seu bem-estar. No entanto, quando chega o dia, Katarzyna não aparece na consulta, a mãe dela fica ali aflita na sala de espera e ela começa a temer que algo ruim possa ter acontecido com sua filha. Isso poderia ser apenas uma desistência da consulta ou um imprevisto, talvez um atraso. Mas ninguém explica pressentimento de mãe. Ela volta para o apartamento onde moravam juntas, mas não encontra ninguém lá. Ela começa a ficar realmente alarmada a ponto de ir direto até uma delegacia para relatar o desaparecimento de sua filha. E depois de responder a algumas perguntas, a polícia conclui que não havia motivo para preocupação. Eles falaram que a garota tinha saído com amigos e que ela voltaria para casa em poucos dias. Pediram para a mãe esperar sua filha em casa, mas a mãe, não convencida disso, começa sua própria busca e contrata um detetive. Estamos falando de Katarzyna, uma jovem estudante universitária que estudava religião numa universidade próxima da Cracóvia. Durante seu tempo na universidade, Katarzyna estudou psicologia e depois história, mas ela retornou para a religião porque era o que ela mais se identificava. Ela gostava de livros de ficção científica e ouvia música clássica. Pessoas a descreveram como quieta, misteriosa, estranha, retraída e distante. Esse detetive contratado pela mãe estabelece uma busca sem retorno. Quando a polícia finalmente concordou em investigar o desaparecimento de Katarzyna, eles resolveram falar com alguns alunos da universidade, mas não foi tão útil porque ela raramente falava com seus colegas e as únicas vezes que ela realmente interagiu foi quando era necessário, para trabalhos em grupo ou alguma obrigação estudantil. Eles também descobriram que ela havia faltado as últimas 3 semanas de aula, o que era estranho porque ela era muito estudiosa e detestava faltar. E pior, ela sempre saía de casa nos horários de aula como se estivesse indo para a aula. Então, para onde ela ia? Ela era uma garota muito focada. E naquela época, o exame de admissão nas universidades polonesas era muito difícil e competitivo, mas ela passou com louvor e de primeira em 3 cursos, podendo escolher o que queria estudar. Então a polícia pensou que ela fugiu para ficar com alguém, provavelmente a pessoa que ela se encontrava quando estava matando a aula. Mas isso soou muito estranho para a mãe dela, porque elas tinham um relacionamento muito bom e ela sabia que sua filha não iria simplesmente fugir, deixando todos preocupados. Aí as semanas vão passando e os investigadores não chegam nem perto de resolver o desaparecimento e eles vão perdendo interesse no caso.
Diante da falta de perspectivas, daí, 2 meses depois, mais precisamente em 6 de janeiro de 1999, um capitão estava cruzando o rio Vístula, que é um dos rios mais longos da Europa, com mais de 1.000 quilômetros, quando algo fica preso dentro da hélice de seu navio. Quando ele vai investigar o que aconteceu, ele se depara com o que parece ser um elástico enrolado na hélice, mas é um objeto que exala um cheiro insuportável. É algo que ele não consegue decifrar. O objeto está completamente enrolado na hélice, o capitão pede ajuda e mais alguns membros da tripulação começam a puxar o elástico bem lentamente até que ele começa a soltar da hélice. Depois que eles conseguem soltar por completo, o objeto parece ser uma enorme roupa de borracha. Um dos membros da tripulação avista uma orelha humana próximo a esse saco de borracha. Então, quando o navio atraca, eles vão rapidamente até as autoridades e, uma vez que essa roupa elástica é analisada, descobrem que não é um saco de borracha ou uma fantasia de Halloween. Na verdade, é uma pele cirurgicamente removida de uma jovem. Também descobrem que essa pele estava em contato com a água há pelo menos 2 semanas e agora o segundo passo é descobrir de quem é essa pele, assustadoramente semelhante a uma roupa. Quem tem a habilidade para fazer isso? Enquanto especialistas tentam determinar a quem pertence essa pele, a polícia vasculha o rio atrás do restante do corpo ou pelo menos de alguma evidência. Eles encontraram, depois de dias de procura, uma perna, parte de uma nádega e algumas peças de roupa. No começo dos anos 90, evidência de DNA ainda não eram usados na Polônia. Tinha acabado de começar a ser usado nos Estados Unidos, então a Polônia pediu ajuda aos Estados Unidos e ao FBI para ajudar a determinar de quem era aquela pele. Eles foram capazes de identificar a pele como sendo de Katarzyna. A busca por essa jovem desaparecida 2 meses antes havia acabado. Puderam constatar, através de alguns indicadores, que a jovem sofreu muita tortura antes de ser lançada ao rio. Eles também determinaram que a remoção da pele aconteceu enquanto ela ainda estava viva. E o que é muitíssimo estranho é o fato de que essa pessoa trabalhou com extrema precisão, como se estivesse treinada para fazer isso, para fazer esse tipo de coisa, remover uma pele inteira. É algo extremamente difícil de se fazer. O caso recebeu o nome de couro, com muitos dos detalhes aterrorizantes permanecendo em segredo. A polícia ainda estava perdida sobre o que aconteceu com ela. Ainda não haviam pistas e nos meses seguintes eles ainda estariam sem respostas. Até que em maio de 1999 eles receberam um telefonema de um homem idoso alegando que foi visitar seu filho e surpreendentemente viu seu neto Vladimir, de 26 anos, com uma máscara que parecia ser uma pele humana e que no porão da casa havia uma cabeça dissecada e um corpo sem pele preso em um gancho de ponta-cabeça. Esse idoso ficou escandalizado porque seu neto estava agindo estranho, falando com uma voz estranha, usando aquela máscara fedorenta, e ele estava se passando por seu pai. O idoso pergunta pelo filho e ele responde que ele é seu filho. Ele diz: "Não, você é meu neto." Mas não adianta, então ele vai embora e chama a polícia. Quando a polícia chega ao local, encontra Vladimir tranquilamente com a máscara, tipo Leatherface, e ele nem tenta fugir ou se esconder. Ele cita as suas razões para fazer o que fez, que ele odiava seu pai porque ele traía sua mãe, e então ele matou o pai e fez uma máscara com a pele do rosto dele e ficou usando.
A polícia perguntou se ele conhecia Katarzyna e ele negou. Vladimir foi diagnosticado com transtorno de personalidade e, posteriormente, condenado a 25 anos de prisão pela morte do pai, sendo transferido para uma prisão na Rússia logo em seguida. Mas depois de uma revista na casa dele, as autoridades não conseguiram encontrar qualquer tipo de evidência de DNA que pudesse ligar esse rapaz à morte de Katarzyna, e Vladimir, o primeiro suspeito desse caso, foi descartado. O caso ficou arquivado por 15 anos, até que uma equipe apelidada de Arquivo X foi designada para cuidar do caso. Eles decidiram exumar a pele em 2012 para tentar encontrar alguma pista, já que tinha mais recursos e tecnologia à disposição. O caso foi reaberto e os peritos concluíram que o agressor provavelmente treinou artes marciais e tinha usado uma ferramenta afiada para ferir a vítima em seu pescoço, axila e virilha, para que ela pudesse sangrar até a morte. Concluíram através de um perfil psicológico que o agressor tinha tendências sádicas. O caso foi encerrado 1 ano depois e não despertou interesse da mídia até 2017, quando um suspeito foi preso. Em 2017, o crime fazia 19 anos. A polícia recebeu uma carta misteriosa enviada por um amigo do suspeito. O conteúdo dessa carta corre em segredo, mas era uma denúncia a um mecânico chamado Robert, que esse anônimo suspeita ser o responsável por esse crime. Robert tinha um interesse obsessivo no caso de Katarzyna e ia visitar o túmulo dela diariamente. Esse cara morava na margem do rio onde ela foi encontrada. A polícia investigou o mecânico e descobriu que ele teve um passado bastante difícil. Os pais biológicos o deixaram com uma tia, mas essa tia morreu quando ele tinha 2 anos de idade. Daí ele ficou com os avós, mas os avós maltratavam muito ele física e psicologicamente. Quando ele fez 11 anos, não sei se os avós morreram ou não tinham mais idade para cuidar dele, e ele voltou para morar com os pais. Robert foi um adolescente muito rebelde e desde sempre um assediador de mulheres. Ele olhava as mulheres com binóculos, escrevia cartas pervertidas e seguia diversas garotas. Muitas mulheres tinham medo dele. Ele era treinado em artes marciais, já havia trabalhado em um laboratório de dissecação, onde lidava com cadáveres humanos. Também trabalhou no Instituto de Zoologia com o processo de preparação de peles de animais, mas foi demitido depois que surtou e matou todos os coelhos no instituto, esfolados. Na vida adulta, morando sozinho, várias pessoas o acusaram de matar seus animais. Haviam rumores no bairro de que ele matava gatos que atraía para sua casa. Os vizinhos o chamavam de aberração e já haviam reclamado com a polícia desse interesse estranho de Robert em esfolar animais, mas a polícia achou que eram apenas gatos, que não era importante investigar isso. Há muitas pistas de que o homem pode ser o assassino. Ele foi tratado psiquiatricamente e os relatórios diziam que ele odiava mulheres. A polícia foi até a casa desse sujeito para interrogá-lo e dar uma olhadinha. O banheiro dele estava sujo de sangue, mas nada além disso. Robert fez o maior circo, chorou, falou que ele não tinha nada a ver com esse crime e que seus vizinhos eram preconceituosos só porque ele era estranho. A polícia descobriu que Robert estava indo para um mosteiro e estava realmente obcecado em visitar o túmulo de Katarzyna todos os dias, como dizia na carta anônima. Ele acendia velas, levava flores e cartas. E o mais estranho é que ele sempre ia à noite. Infelizmente, não foi possível encontrar nenhuma dessas cartas. O crime já estava completando 19 anos. Não havia evidências reais sobre esse homem.
apenas suspeitas, mas os funcionários do cemitério confirmaram que esse homem visitava o túmulo desde sempre. A própria mãe da vítima sempre perguntava aos coveiros quem é que deixava flores para sua filha, mas lógico que ela imaginou que pudesse ser um amigo. Robert, a princípio, falou que não conhecia Katarzyna, mas sinceramente, quem vai a um túmulo de um desconhecido diariamente e leva flores? A polícia encontrou um diário que esse homem contou várias coisas, dentre as quais que ele conhecia sim a vítima. Nesse diário havia até o dia em que eles se conheceram em um cinema. Aparentemente, eles estavam passando muito tempo juntos. Esse diário é confidencial, a polícia não divulgou os detalhes e nem o que está escrito. Existem rumores de que no diário ele contou detalhadamente o que fez com Katarzyna, mas como são rumores, não dá para confiar. De acordo com um relatório do Ministério Público de Cracóvia, Robert conheceu Katarzyna nas proximidades da praça do mercado principal, onde ela frequentava. Se eles eram um casal, não se sabe. Pistas indicam que a garota pode ter se apaixonado por Robert. 3 semanas antes de sua morte, ela começou a perder peso, mudou seu estilo de roupa e pintou o cabelo com uma cor que ele gostava. O que se sabe e terminou vazando na mídia polonesa é que Katarzyna também passou uma temporada com ele numa propriedade nos arredores da cidade. Ela foi vista lá no verão de 1998 na companhia de um homem. Eles ficaram em uma cabana e provavelmente foi lá que ele a torturou, porque é uma região que não tem pessoas próximas que poderiam ouvir os gritos de socorro. E convenhamos que ela deve ter gritado muito quando ele retirou a pele dela. Não se sabe se ela estava ciente no momento das torturas, também poderia estar amordaçada. Mesmo que ela gritasse, os loteamentos eram afastados e estavam vazios naquela época do ano, tendo apenas alguns jardineiros durante o dia. Os últimos momentos de Katarzyna foram de puro horror. Os detalhes do ato em si foram mantidos longe do conhecimento público, mas sabemos que ela passou dias sendo torturada, sobrevivendo pelo menos um mês. Os peritos acham que ela morreu em dezembro de 98. Até hoje, Robert nega a responsabilidade pelo assassinato e permanece sob custódia por causa dessa repercussão toda da mídia. Os promotores pediram que seu julgamento ocorresse a portas fechadas. Um julgamento a portas fechadas é o que chamam na Polônia de sigiloso. Ninguém vai ficar sabendo o veredito. Aparentemente, algumas informações terminam vazando. Então dizem que Robert confessou a um dos monges o que tinha feito. Mas infelizmente esse monge, a única testemunha, morreu no convento. Ele levou o segredo da confissão para o túmulo. Robert ainda está na prisão, onde continua a reclamar de assédio dos guardas. Investigaram essas alegações de abuso de autoridade, mas descobriram que era tudo mentira. Então adicionaram que ele também ia ser julgado por mentir para a polícia e acusar falsamente os guardas da prisão. Em 2019, o julgamento estava prestes a começar e já contava com mais de 800 páginas, mas terminou atrasando porque o juiz original foi removido do caso e eles tiveram que colocar um novo juiz que ia ter que se inteirar em todas essas páginas e daí demorou muito. Em 7 de fevereiro de 2021, teve uma audiência e depois, em 29 de março desse ano, 2022, teve o que parece a última, mas porque é um julgamento fechado e tudo está sendo feito em particular, o resultado não é divulgado. Pelo menos eu estou gravando esse vídeo em julho de 2022 e nenhuma informação até o momento vazou. O pai do Robert deu uma entrevista pouco antes do veredito e falou que seu filho é inocente, que ele não fez isso. Já o pai de Katarzyna
disse ao The Sun que tem medo que ele e a esposa não vivam para ver a justiça. O restante do corpo, como a cabeça, os outros membros, nunca foram encontrados. Vocês já conheciam esse caso? Vocês acham que foi realmente o Robert? É uma pena que nunca saberemos mais detalhes do julgamento, se vai ser apresentada alguma prova contra ele ou a sentença que ele vai receber. Eu pesquisei que atualmente não existe pena de morte na Polônia e o tempo máximo de prisão é de 25 anos. Robert está com 57. Se ele pegar 25 anos, vai sair da prisão com 82 anos. Provavelmente vai morrer por lá mesmo. Deixem as suas considerações aqui abaixo sobre o caso de hoje. Se você gosta de acompanhar histórias como essa, se inscreva no canal porque eu vou trazer mais. Toda semana tem vídeos novos. Ativa o sininho para receber as notificações. Por hoje eu fico por aqui e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!